O desmonte da reabilitação, o desmonte do serviço social são reflexo do desmonte do serviço público, do desmonte da previdência social. A atual conjuntura se caracteriza pela perda de direitos de trabalhadoras e trabalhadores. A Previdência Social agora é o principal alvo dos ataques. Sob a alegação de um déficit que na verdade não existe, o governo encaminhou uma proposta de reforma que na verdade inviabiliza o acesso ao direito à aposentadoria. Aumenta o tempo de contribuição para 49 anos e desvincula os benefícios da Previdência do salário mínimo. O que é o serviço de reabilitação profissional? É um serviço que o trabalhador tem direito a acessar, né? Quando ele perdeu parte da sua capacidade de trabalho, né? Ele não tem mais condições de voltar à sua função de origem, né? Perdeu parte da sua capacidade de trabalho e ele tem direito a passar por um programa de reabilitação profissional, onde ele vai ser preparado, né? Através de cursos de qualificação profissional, né? Às vezes troca de função dentro da própria empresa dele, para ele poder retornar ao mercado de trabalho. Nós vivemos numa conjuntura assim, muito difícil de lidar. Lidar com as empresas, a gente não consegue manter um contato diário, a gente precisa desse contato diário. Nós não temos condições de estar indo nas empresas porque nós somos uma equipe muito pequena, inclusive agora vou ficar sozinha, a outra colega, que nós já somos em duas só, que atendemos a 5 agências, e eu vou ficar sozinha tendo que dar conta desse recado. E não tem uma previsão de outros servidores, e a gente tem que dar conta dessa demanda que é bem grande. O maior dificultador hoje de um andamento bom, de sucesso de reabilitação, seria a falta de cursos mesmo, porque se a gente faz uma licitação, uma compra de cursos, é uma coisa muito burocrática dentro hoje do INSS, da instituição. As políticas públicas no Brasil refletem os interesses da sociedade capitalista de produção. Elas refletem os interesses do capital. Por isso, no mundo do trabalho, não temos sociedades inclusivas. Temos sociedades que excluem. Então, se você não tem possibilidade de dar lucro, né? Você é excluído, você está à margem, você vai fazer parte da população que não só é exército de reserva, mas exército de reserva que não pode mais ser utilizado, que deve ser descartado, né? Então essa é a lógica que a gente vivencia na sociedade, e dentro da reabilitação profissional a gente não percebe isso de uma maneira diferente. Então você pega um segurado com baixa escolaridade para reabilitar uma atividade braçal, e tem segurados já com potencial, com restrição para a atividade braçal, e que você tem que caminhar para uma atividade que não exija, que não tem essa exigência. E aí você tem que convencer as empresas parceiras a abrirem as portas para esse trabalhador, que ele tem potencial, que ele é diferente, mas ele consegue produzir. O trabalho tem diversos significados e diversos ressignificados também. E tem uma dicotomia ali entre a satisfação de estar trabalhando e o adoecimento. Como é que o segurado vê o trabalho? Aonde ele estava inserido? Né? O ambiente em que ele trabalhava e suas relações estavam adoecendo ele também, e não só fisicamente, né? Um adoecimento mental, de pressão, de excesso no ritmo do trabalho mesmo, no ambiente em que ele estava colocado, né? Se era um ambiente aberto, se era um ambiente fechado, tipo de máquina que operava, tipo de equipamento. Essa relação de trabalho, ela sempre tem que ser muito bem avaliada, né? Porque não há sentido da reabilitação inserir o segurado novamente no mercado se ele continuará doente. Se ele continuará com uma possibilidade, quem sabe até da ampliação da limitação não física, mas muitas vezes mental, ou psicológica, daquilo que ele tinha anteriormente. Se não existisse a lei de cotas, seria muito difícil a gente conseguir recolocar no mercado de trabalho pessoas que tenham limitações, porque a gente percebe que
ainda hoje, já com a lei de cotas, algumas empresas demonstram ter uma certa resistência em receber esse trabalhador que foi acometido por alguma doença ou que ficou com alguma sequela. A gente percebe isso não em todas as empresas, que algumas eu acredito que já estão num processo de evolução, já conseguem ter um trabalho bem bacana, voltado para a inclusão mesmo dessas pessoas dentro da própria empresa, mas não são todas. Então, com certeza, dentro do que eu tenho de experiência aqui hoje, vejo que as empresas, se não fosse pela lei de cotas, a grande maioria não reabilitaria, não receberia pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários. A reabilitação profissional em si ela tem um histórico de mais de 70 anos dentro do INSS. Né? Começou na era Vargas e teve diversos ajustes e desajustes ao longo de todo esse período. Tá? Ocorre que em nenhum momento ela teve, que eu considere, a importância que ela deveria ter enquanto instituição, porque a instituição em si ela dá muita importância para a entrada do segurado em benefício e não a forma como ele sai. O serviço de reabilitação profissional, ele tinha uma abordagem multidisciplinar, né? O segurado ele era atendido por vários profissionais, médico perito, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, né? Ele fazia a própria fisioterapia dentro do centro de reabilitação profissional, a educação de jovens e adultos, enfim. Na década de 90 houve todo um desmantelamento desses centros de reabilitação profissional, né? E aí houve uma nova proposta de reestruturação do serviço a partir de 2000, onde o serviço se reduziu a um processo de descentralização para as agências e reduzido a uma equipe mínima. E hoje, basicamente, é o médico perito e mais o orientador profissional, que é um analista de seguro social, com formação na área de seguro social, ou psicologia, ou terapia ocupacional, e atende na própria agência, né? Hoje é um serviço bastante precarizado, né? Tanto pela questão de falta de profissionais, né? De outros profissionais nessas equipes, quanto a própria condição, a estrutura de trabalho mesmo, né? Questão de orçamento, de recursos e tal. A reabilitação profissional, ela é um serviço que dentro da instituição hoje do INSS está bastante enfraquecido, né, desmontado. É um serviço que vem sofrendo uma série de perdas, né? Recentemente a gente teve a extinção tanto do serviço social quanto da reabilitação profissional dos nossos representantes técnicos nas regionais. Recentemente tivemos um processo de estabelecimento de convênios com instituições privadas, né, a Fiesc, né, e a Fiesp em São Paulo, que os próprios profissionais da reabilitação desconhecem o conteúdo e não foram chamados a participar desse debate, né? Então, que mostra a iminência de um processo de terceirização desse serviço dentro da nossa instituição. E que é muito sério, né? É como a gente brinca, entregar nas mãos da raposa, né, o galinheiro, né? Olha o perigo disso, né? A própria indústria, ela é responsável por reabilitar esse trabalhador, né? A gente sabe toda a dificuldade que é hoje, né, junto às empresas de aceitar esse trabalhador, né, reabilitado, o trabalhador que tem alguma deficiência, né, e a própria indústria ser responsável por esse serviço, né? A gente sabe que com certeza não vai ser atender o interesse desse trabalhador, né, e sim o interesse dela, né, nesse processo todo, né? Então, como é que vai ficar esse trabalhador? A quem interessam os acordos que o governo tem feito com a iniciativa privada? Quem ganha com tudo isso? Os servidores da reabilitação profissional do INSS, trabalhadoras e trabalhadores, estão debatendo e se mobilizando frente à total insegurança gerada pela política de desmonte do Estado brasileiro. A reabilitação profissional é um direito do cidadão e um dever do Estado. O sindicato, entendendo essa demanda, porque temos muitos filiados, né, que atuam na reabilitação profissional e que têm nos procurado, e somado aos encontros que já eram realizados em defesa do serviço social, realizou um encontro
no mês de outubro, no dia 21 de outubro, chamando também para essa mesma reunião que vieram os assistentes sociais que atuam no serviço social, os profissionais que atuam na reabilitação, que aí não são só assistentes sociais, né? São terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, né? Uma leva de profissionais que podem atuar nesse serviço, né? Chamando para poder discutir um pouco das suas condições de trabalho e como é que se pode construir a partir disso uma organização política para a defesa desse serviço também. Isso culminou com uma reunião em Brasília, que aconteceu recentemente no mês de novembro, né, 19 de novembro, e para tentar somar forças, né, a partir das organizações dos estados, para que se construa, assim como no serviço social, uma organização dos trabalhadores da reabilitação profissional para lutar por esse serviço. É super importante que os servidores, principalmente os da reabilitação profissional, que estão ali envolvidos com a saúde do trabalhador, estejam também engajados nas mobilizações e nas lutas que o nosso sindicato assume aí à frente, porque se a gente for pensar que nós estamos trabalhando com a saúde do trabalhador, o sindicato também vem em nossa defesa, está do nosso lado, e nós também somos trabalhadores e precisamos nos reconhecer como tal. E hoje em dia, você trabalhar com reabilitação profissional e não dar recursos mínimos, não existe, a gente não faz mágica, a gente, infelizmente, e acho que essa é a impressão que a crítica que se faz ao INSS, que reabilitação é fácil, que é simples e que num passe de mágica se faz a reabilitação profissional. É uma concepção, acho que muito simplória de reabilitação profissional. Se querem fazer dessa forma, que se faça. Mas o resultado que o segurado merece não é esse. Eu trato cada segurado como se fosse ele é um, e ele é totalmente diferente de todos os outros. Então ele exige uma abordagem totalmente diferente. Então é isso que a INSS não é uma produção em escala, longe disso. É um trabalho artesanal. E o artesão, eu utilizo muito um trabalho de amador, não no sentido de não ser profissional, mas aquele cara aquela pessoa que ama aquilo que faz. E artesão justamente porque exige algumas habilidades, muita sensibilidade para você conseguir fazer um trabalho.